Vamos falar um pouco da história das Copas. Hoje falaremos das Copas de 50 no Brasil e de 54 na Suíça, também conhecidas como o Maracanazo, a de 50, e a Batalha de Berna, a de 54. A Copa do Catar se aproxima e o evento se configura como gigantesco. Se em 30, na Copa do Uruguai, tivemos cerca de 434 mil espectadores, a de novembro próximo terá aproximadamente 3 bilhões e meio de telespectadores. Escrevemos já sobre a ambivalência das emoções provocadas pelo esporte bretão, a dualidade entre sermos os melhores com a bola nos pés e o eterno, será eterno mesmo? Complexo de vira-latas cunhado por Nelson Rodrigues. Esse complexo, por infortúnio, se agigantou com o desastre ocorrido em 1950, a Copa no Brasil. A interrupção dos torneios mundiais na década de 40, ocasionada, claro, pela Segunda Guerra, fez com que depois de um tempo para a reconstrução de muitos países europeus e com o rodízio de continentes que havia na época para sediar a Copa, o Brasil fosse escolhido como a sede da próxima Copa do Mundo do pós-guerra. O país pediu mais 2 anos, a Copa seria, na verdade, em 48, para poder finalizar estádios e cuidar da infraestrutura que, segundo muitos, deixou a desejar. Mas é que o padrão FIFA, hoje um caderno de 400 páginas de exigência, na época só demandava estádios com capacidade mínima de 20 mil pessoas nas arquibancadas e, claro, cabines para a imprensa. Na política, em 1950, Getúlio Vargas voltava, agora pelas mãos do povo, o pai dos pobres, como era conhecido, que o reconduziu em eleições gerais com 48,7% dos votos. A marchinha Ai GG, que saudades temos de você, de João de Barros, ilustrava o momento. Vargas prometia lutar contra o imperialismo americano e defender o petróleo. O petróleo é nosso, era o slogan de seu governo. Mas no futebol, o maracanaço. Na Copa e no Brasil, o jogo final é conhecido como maracanaço, derivado de uma expressão latina, maracanazo, usada pelos adversários, principalmente os uruguaios, para provocar os brasileiros. O silêncio tomou conta do Maracanã às 16 horas e 50 minutos do dia 16 de julho de 1950. O Brasil precisava apenas de um empate. Saiu ganhando, mas perdeu por 2-1. Desolados, os quase 200 mil torcedores demoraram mais de hora para deixar o estádio. O time brasileiro, naquele jogo, deu 30 chutes a gol, 17 no primeiro tempo e 13 no segundo. Mas, diferentemente da eficiência dos jogos anteriores, quando fez 6-1 na Espanha e 7-1 na Suécia, só conseguiu marcar um tento, com Friaça, um ponta São Paulino, que abriu o marcador no início do segundo tempo. Mas Schiaffino e Digia viraram o jogo para a Celeste Olímpica. E Gilles Rimet quase não consegue entregar a taça ao capitão uruguaio Obdúlio Varela, pois as autoridades, em pânico, abandonaram o local da premiação. O complexo de vira-latas então aumentou. A seleção nunca mais usou o uniforme branco. Flávio Costa, o técnico, foi demitido, acusado de deixar os nossos jogadores em pé por 2 horas numa missa matinal do dia do jogo. E uma geração brilhante foi execrada, principalmente o goleiro Barbosa, condenado como culpado pela derrota. Além de Ademir de Menezes, o artilheiro daquela Copa, Zizinho, Bauer, Jair da Rosa Pinto, craques fabulosos que na história foram os protagonistas do maior desastre do futebol brasileiro. Até, claro, os 7-1 da Alemanha em 2014. A Batalha e o Milagre de Berna. Em 54, o presidente brasileiro ainda era Getúlio Vargas, que se suicidaria um mês depois
da final da Copa que foi disputada na Suíça e foi a primeira em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. A escolha da sede levou em conta justamente a neutralidade da Suíça durante o conflito. Apesar do sucesso do certame, pela primeira vez com 16 países e televisionamento, coube uma crítica à fórmula da Copa, bastante confusa. Cada grupo tinha 2 cabeças de chave, que não se enfrentavam, assim como as 2 equipes restantes. Tão confuso e para o staff brasileiro desconhecido, o regulamento propiciou um episódio inédito. Brasil e Iugoslávia venceram seus primeiros compromissos. O Brasil 5-0 no México e a Iugoslávia 1-0 na França. O empate garantia ambos na fase seguinte. Acontece que os jogadores do Brasil não conheciam o tal regulamento e atacavam insistentemente a meta Iugoslávia, com os jogadores eslavos fazendo gestos aos brasileiros pelo empate, que beneficiaria os 2. Ao final do jogo, alguns brasileiros choravam e apenas posteriormente a situação foi esclarecida. Tanto brasileiros como iugoslavos se classificaram à fase seguinte. O temido pela delegação brasileira, porém, aconteceu em seguida. O sorteio das quartas de final oporia Brasil à temida Hungria, campeã olímpica, invicta há anos e que havia goleado a futura campeã Alemanha na primeira fase por 8-3. Craques despontavam na então Canarinha. O uniforme branco, como sabemos, foi abolido pelo Maracanazo. Craques como Castilho, Pinheiro, Djalma Santos, Nilton Santos, Bauer, Julinho. Mas a Batalha de Berna foi vencida pelos húngaros. Sem Puskás, o maior do mundo na época, e com 1 a menos por contusão durante o jogo. Placar 4-2. E batalha mesmo, com direito a pancadaria, garrafada e expulsões no final do jogo. A decisão da Copa é conhecida como o Milagre de Berna. Volta à Alemanha, agora com todos os seus titulares, e vence por 3-2 depois de estar perdendo para os húngaros, que marcaram 2-0 em 10 minutos. A próxima Copa seria em 1958, na Suécia, e é com muito gosto que falaremos dela. Afinal, cantaríamos para espantar o complexo de vira-latas. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eu sempre digo que tudo tem história. E essa próxima, de 58, na Suécia, é muito bonita. Até lá!